Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui diante da sua presença, meu Pai. Que o Senhor possa falar conosco essa noite. Fala mais do que o Senhor tenha falado, Pai. Que a sua palavra ela venha para transformar, para edificar, para renovar os nossos corações. E que sua voz, Pai, ela seja a única que nós ouvimos aqui essa noite, Pai. E que o seu nome ele seja exaltado, glorificado, engrandecido, glorificado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. No seu nome nós oramos, no seu nome nós agradecemos. Amém. Irmãos, hoje, na noite de hoje, nós estamos com o tema, princípios do reino. E Deus trouxe uma palavra ao meu coração. Até lembrei bastante do Carlinhos, que uma vez ele trouxe essa palavra, foi uma bênção, que é sobre constância. Sermos constantes. E constância, ela é uma palavra que, se nós pensarmos, é um tema que para muita gente é uma dificuldade. Porque tem pessoas que não conseguem ser constantes na vida. Tem pessoas que não conseguem ser constantes no trabalho, nos relacionamentos. Não conseguem ser constante com Deus. E eu acho que a mensagem dessa noite, em nome de Jesus, ela pode trazer transformação na vida de muita gente. Porque tem muita gente que começa as coisas e infelizmente não consegue completar. Tem gente que facilmente desiste das coisas. A pessoa entrou na faculdade, no curso que ela tanto desejou, no curso que ela tanto quis, e de repente ela não quer mais aquele curso, ela resolve fazer outra coisa. A pessoa ela tem o sonho, o desejo, o projeto de trabalhar num determinado lugar e ela consegue isso. De repente, num determinado momento, não é mais isso que a pessoa quer. E quando a gente fala de constância, irmãos, eu não estou dizendo que a gente muda. A gente muda sim. E a gente muda sempre para melhor. Mas tem momentos na nossa vida que nós precisamos nos manter constante, para que a gente consiga chegar no lugar em que Deus determinou para a nossa vida. Eu gostaria de perguntar aos irmãos essa noite: você tem vivido uma vida constante? E o que é a palavra constante? É a qualidade do que é contínuo, ou seja, fazer as mesmas coisas repetidamente, ou repetidas vezes. Mas muito de nós não conseguimos isso, muito de nós ficamos agoniados. Porque tem gente que não consegue ir para frente, tem gente que não consegue avançar, irmãos, porque tem gente que não consegue ter uma rotina. Tem gente que não consegue atingir um alvo. Tem pessoas que têm vários projetos no coração, vários sonhos, mas não conseguem alcançar esses sonhos e esses projetos porque falta constância, falta rotina. Quando a Bíblia nos diz que aquele que perseverar firme até o fim vai ser salvo. Irmãos, aqui a Bíblia está falando de constância. Porque aquele que fica constante alcança o que deseja. E essa noite que o Espírito Santo de Deus ele possa falar ao nosso coração. Que ele possa falar conosco. Para que a gente possa viver o melhor que a vida pode nos proporcionar. E essa noite eu quero destacar 3 áreas na nossa vida. E nessas 3 áreas a gente precisa ter muita constância. E essas áreas elas são fundamentais. Porque se nós tivermos constância nessas 3 áreas, as outras áreas elas vão vir e vão nos acompanhar como se fosse um imã. Em primeiro lugar, irmãos, tenha constância na intimidade com Deus. O livro de Daniel, no capítulo 6, os versículos de 7 a 11, a Bíblia vai nos dizer assim: todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenado que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou qualquer homem e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante
do seu Deus. Irmãos, nós conhecemos a história de Daniel. E eu entendo que havia muita inveja no coração das pessoas em relação a Daniel, porque Daniel ele era um homem que ele se destacava. Mas por que Daniel se destacava? Porque a razão do sucesso de Daniel era a intimidade que Daniel tinha com Deus. Irmãos, você quer se destacar na sua vida? E quando eu falo em se destacar na vida, não é pisar na cabeça das pessoas, não, porque infelizmente esse é o conceito que o mundo muitas vezes oferece. Quando eu falo em se destacar, é que a gente impulsione a vida das outras pessoas. É as pessoas olhar para a gente e dizer, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. E para a gente se destacar na vida da forma correta, nós precisamos ter intimidade com Deus. Irmãos, qual que seria a nossa decisão se chegassem para a gente e nos dissessem, não pode mais orar, não pode mais ler a Bíblia, não pode mais ir no culto, você não pode mais ter um tempo com Deus, porque se você tiver tudo isso, você vai morrer. E a decisão de Daniel que nós lemos aqui nessa passagem foi simplesmente continuar constante naquilo que Daniel vivia. Porque o amor de Daniel por Deus não era um amor circunstancial. O amor de Daniel por Deus não dependia de momentos. Porque hoje, infelizmente, irmãos, muitos de nós têm um amor por Deus circunstancial. Um amor que quando convém. Se de repente as coisas estão fluindo, estão indo bem, estão indo conforme a gente quer, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tá dando glória a Deus, mas tem determinados momentos onde também outras coisas acontecem na nossa vida e a gente nem lembra da existência de Deus. E a gente não pode deixar que o nosso tempo de intimidade com Deus ele seja condicionado às circunstâncias, às pessoas ou às situações. Nós temos que ter intimidade com Deus. Irmãos, Daniel sabia qual seria a consequência. Daniel ele sabia que ele seria jogado na cova dos leões. Mas qual foi a decisão de Daniel? Ele subiu, abriu a janela e orou. Como ele sempre fazia, agradecendo e adorando a Deus. Por quê? Porque Daniel era constante. E eu não quero aqui dizer aos irmãos que vão colocar um decreto para a gente. Mas nós precisamos entender, irmãos, que muitas vezes o diabo ele coloca na nossa vida distrações. O diabo ele coloca na nossa vida barreiras. E são barreiras que muitas vezes o diabo está colocando e a gente nem percebe. Por exemplo, WhatsApp, um Reels, Instagram, uma série. De repente um relacionamento que ao invés desse relacionamento estar te aproximando de Deus, ele está afastando você cada vez mais. Talvez Deus possa estar até dando uma resposta para alguém aqui hoje. Presta atenção, irmãos. Se você está ao lado de alguém, seja num relacionamento ou seja até numa amizade que te afasta de Deus, isso é uma distração que o diabo está tentando colocar sobre a sua vida. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer tentar tirar o nosso foco. E a gente tem que se levantar e repreender isso. A gente tem que se posicionar e não permitir que o diabo roube o nosso tempo com Deus. Sabe por quê? Porque infelizmente o tempo passa. Ele passa e ele não volta mais. Mas eu fico imaginando Adão e Eva quando eles pecaram. E infelizmente, irmãos, o pecado traz consequência. E houve consequência para Adão e Eva. Eles foram expulsos do Éden. E eu fico imaginando Adão e Eva, de repente, pensando todos os dias que eles tinham aquele convívio, irmãos. Eles tinham aquela conversa com Deus, eles tinham aquela intimidade, eles tinham a presença. Aquela coisa maravilhosa de todo dia viver diante dessa presença. E de repente eles não tinham mais isso. Porque é isso que o diabo quer. É impedir que a gente tenha aquele fervor em buscar Deus. E ele sempre vai tentar, irmão, colocar várias coisas na nossa frente para nos afastar desse Deus maravilhoso que quer essa intimidade comigo e essa intimidade com você.
Irmãos, Daniel continuou firme. Daniel continuou orando. E Daniel foi jogado na cova dos leões. E por isso que muitas vezes as pessoas até pensam, tá vendo? Olha as consequências, por isso que eu não busco. Tem muita gente que diz também, irmãos, que fica falando que quando busca Deus vai ter batalha, vai ter muita dificuldade. Eu me converti, eu entreguei a vida para Jesus, parece que minha vida ficou de ponta cabeça. Não, irmãos, não é assim que funciona. Nós temos que ter calma. Sabe por quê? Porque Deus pode não te livrar da cova, mas Ele vai te livrar na cova. E o diabo sempre vai tentar mostrar o lado diferente pra gente. Ele vai tentar mostrar pra gente o lado do engano, o lado da mentira. Mas entenda, quando Deus nos fecha uma porta, é porque Ele está preparando uma maior ainda. E é nesse momento que nós precisamos entender que nós precisamos continuar com Ele. É nesse momento que nós precisamos entender que nós precisamos continuar perto dEle, íntimo dEle. Não importa o lugar que a gente estiver, nós precisamos continuar tendo intimidade com Deus. Muitas vezes o pastor Regis, às vezes quando ele está ministrando, ele fala, está terminando o tempo de acabar, e ele fala, né, está tão gostoso aqui, eu estou sentindo a presença, eu não queria que acabasse. Mas irmãos, nós precisamos entender uma coisa, nós precisamos ser o culto. Nós precisamos viver esse culto além da igreja. Nós precisamos estender o culto para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa família, em qualquer lugar onde a gente estiver, nós precisamos ser o culto. Nós precisamos, como crentes, entender que ter essa intimidade com Deus é um estilo de vida do crente. É algo contínuo, é uma rotina. O Salmo 105, do 1 ao 4, vai dizer assim, irmãos: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos e os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença, ou seja, constantemente. O nosso coração constantemente precisa pegar fogo por Deus. A busca ao Senhor, irmãos, o orar, a meditação, o estar com Deus, o vir a um culto, ele tem que ser para o crente como combustível é para o motor de um carro. Olha só, o motor de um carro ele precisa do combustível para que possa se gerar a energia necessária para que o carro possa se mover. Ele funciona convertendo a energia química do combustível em energia mecânica através da queima, que a gente fala de combustão dentro do motor. Ou seja, se o carro não tiver combustível, o carro não funciona, o carro não anda, o carro não avança. E por isso que muitas vezes, irmãos, a gente enfraquece. Sabe por quê? Hoje eu não vou no culto. Hoje eu não vou orar, eu não vou ler a Bíblia. Nessa hora a gente começa a enfraquecer. Nessa hora o nosso combustível ele começa a acabar e a gente não avança, a gente não vai para frente. E a única forma da gente continuar íntimo com Deus é nós mantermos o nosso tanque cheio de Deus. É a gente ter intimidade com Deus, a gente ter constância na intimidade com Deus, a ponto de chegar um momento que a gente está tão conectado com Deus, que os pensamentos de Deus passam a ser os nossos pensamentos. Aí as coisas da nossa vida, irmãos, elas começam a fluir de uma forma tão natural. E tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente toca, tudo aquilo que a gente deseja, dá certo. Irmãos, se nós tivermos intimidade com Deus, nós vamos alcançar coisas, lugares, situações que a gente nunca imaginou alcançar. A gente vai chegar em lugares onde a gente nunca imaginou chegar. Daniel morreu? Não, irmãos. Daniel saiu daquela cova. Deus honrou a vida de Daniel. Deus fez com que Daniel fosse um homem bem-quisto. Deus fez com que Daniel fosse um homem reconhecido.
porque ele confiou em Deus, porque ele teve intimidade com Deus. Irmãos, fica junto de Deus, que você vai ver só o que vai acontecer na sua vida. Amém? Amém, amém, irmãos? Irmãos, em segundo lugar, tenha constância na santidade. Constância na santidade. Gênesis 39, do 7 ao 10, a Bíblia vai nos dizer assim: assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou-se e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ele e a ficar perto dela. Irmãos, os irmãos, eu tenho certeza que todos aqui conhecem a história de Daniel. De José, perdão. Irmãos, e José, ele tomou a decisão certa, porque José, ele se comprometeu com Deus em ser santo. Irmãos, viver em santidade é nós termos a certeza que a pessoa certa está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Porque é Deus que vê o nosso coração, é Deus que vê a nossa motivação, irmãos. É Deus que vê as atitudes da nossa vida. E olha só, a coisa certa a se fazer, ela pode ser feita em público. Mas o mais certo é quando nós fazemos algo quando ninguém está vendo. Santidade, irmãos, é santidade em tudo. E a gente não pode negociar valores, a gente não pode negociar princípios. Ser santo significa ser separado. Ser santo significa ser diferente. Por isso que tem gente, irmãos, que quando acha, por exemplo, uma mala de dinheiro e devolve, isso vira matéria de jornal, isso vira notícia de televisão, como se isso fosse coisa de outro mundo. Mas isso é o certo a fazer, isso é o que tinha que ser feito. Irmãos, a mulher de Potifar, ela estava doida pelo José. A casa estava vazia, ninguém estava vendo. O chefe de José confiava nele, tudo parecia estar maravilhosamente bem para que José errasse. Entenda, irmãos, que a nossa constância em relação à santidade, ela não pode estar atrelada à ocasião perfeita para a gente poder andar com Jesus. Você escolhe andar com Jesus. Você escolhe ficar perto de Jesus. Você escolhe viver em santidade independente da situação, independente da ocasião. Tem um teólogo que se chama Charles Swindoll. Ele disse que Deus era claramente o segredo do sucesso de José. E quando a Bíblia fala que Potifar via que o Senhor era com José, não é porque José ficava falando para ele: Deus é comigo, Deus está comigo. Não, irmãos. Isso era algo muito claro, isso era algo muito visível. Potifar via que o Senhor era com José. E por causa dessa bênção que estava sobre a vida de José, a casa de Potifar era abençoada através de José. A vida de José, ela era diferente. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que a nossa santidade, irmãos, pode gerar bênção na vida de muita gente. Nós podemos levar bênção para a vida das pessoas que estão próximas da gente, que amam a gente, através daquilo que a gente escolhe viver em relação ao reino, que é a nossa santidade. Na sua casa, a mulher, ela edifica, ela santifica o lar, o filho, o marido e vice-versa. Irmãos, no seu trabalho você pode ser luz num lugar onde só existe trevas. Porque somos nós que vamos determinar a atmosfera que vai reinar no lugar que nós estamos. Agora nós precisamos ser constante na santidade. A Bíblia fala que nós somos embaixadores, do reino de Deus, que nós somos embaixadores da parte de Cristo.
Ou seja, nós somos representantes de Cristo aqui na terra. E a minha pergunta é, como é que nós estamos representando Deus? As pessoas olham para a gente, elas enxergam o brilho de Cristo em nós? Irmãos, Deus quer abençoar a nossa casa, Deus quer abençoar a nossa família, Deus quer abençoar os nossos sonhos, Deus quer. Mas as pessoas precisam ver Deus em você. As pessoas precisam ver o brilho de Cristo em você. A sociedade precisa ver Deus em cada um de nós. José assumiu o compromisso de andar em santidade com Deus. E Deus honrou ele lá na frente, a ponto dele se tornar governador. E ele ficou acima de Potifar. Vocês já imaginaram se José tivesse caído? E a gente pode até pensar, né? Ah, Tiago, eu sou forte. Irmãos, a gente não é forte, irmãos. A gente não é forte porque quando a gente fala em santidade, eu estou falando de uma busca diária. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui, sem exceção, todo mundo é tentado na área mais fraca da vida. Todo mundo. Tem gente que é tentado, por exemplo, no cartão de crédito. Tem gente que é tentado por causa de mulher. Tem gente que é tentado nas redes sociais. Todo mundo tem uma área na vida onde a carne é fraca. Tem a história de um artista circense, que ele tinha um número onde a cobra se enrolava nele e depois ela se desenrolava. E teve uma noite na apresentação onde a cobra ela começou a se enrolar e ele sentiu que a cobra estava apertando ele demais. E ele começou a perceber que a cobra estava sufocando ele e ele começou a gritar. E as pessoas, elas acharam que aquilo fazia parte do número e ninguém fez nada. E esse homem morreu sufocado. Aí teve uma pessoa que está lá e ela fez o seguinte comentário: não importa o quanto se conheça uma cobra, cobra é sempre cobra. Irmãos, natureza pecaminosa. Ou seja, carne é sempre carne. Carne é sempre carne. E qual que é a solução? Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Irmãos, os desejos fortes, aquilo que os nossos olhos anseiam, nós temos que matar todo dia. Nós temos que todo dia orar ao Pai Nosso e dizer: não me deixes cair em tentação, livre-me do mal, pois tu é o reino, o poder e a glória. Amém. Nós temos que alimentar, irmãos, o nosso espírito todos os dias. Ah, Tiago, mas como é que eu sei se eu estou na carne ou se eu estou no espírito? É simples. Vamos ler Gálatas 5, do 16 ao 26. Digo, porém, o seguinte: vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. E aí, meus irmãos, onde é que você está? Na carne ou no espírito? Irmãos, a gente não pode brincar com o pecado, porque a Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus. Tem um escritor que disse assim: nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Ou seja, irmãos, não existe atalhos
para a santidade. E a única coisa que pode nos dar a vitória em relação à santidade é a presença de Deus. José só não caiu porque ele amava a Deus. E ele disse para a mulher de Potifar que ela não iria cometer aquele ato somente contra o seu mestre. Ele disse: primeiro, eu não vou pecar contra o meu Deus. Irmãos, hoje em dia, infelizmente, a gente tem visto muitas questões sobre o adultério. E essa questão do adultério, irmãos, não é somente pela questão da esposa, do esposo. É principalmente por causa do Senhor. Porque, irmãos, a gente ama primeiro a Deus. Nós amamos aquele que nos deu a vida, nós amamos aquele que nos tirou do lamaçal do pecado. Por isso que nós precisamos entender, irmãos, não existe atalho para a santidade. Existe somente um caminho. E o único caminho é Cristo. Porque Cristo é o único que vai nos levar até Deus. Amém? Amém, irmãos? Em último lugar, tenha constância no servir. 1 Coríntios 15, 58, a Bíblia diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Irmãos, está aí um desafio para nós crentes, que é ser constante no servir. E a gente precisa entender que mesmo no servir, irmãos, a gente vai ter altos e baixos. A gente precisa entender que nós servimos a Deus servindo as pessoas. Mas as pessoas, elas são complicadas. As pessoas, elas são difíceis. Cada uma tem o seu processo. Aí vai ter um momento que alguma delas elas vão errar com vocês, elas vão falhar com vocês. E isso é normal. Mas infelizmente, sabe o que acontece com aquela pessoa que ela está servindo? Ela fica dodói, ela fica mimizenta, ela se vitimiza, ela sai do grupo de WhatsApp, ela bloqueia. Irmãos, a gente precisa ser constante também no servir. A gente precisa entender que no servir nós vamos passar por luta, por situações difíceis. Nós precisamos entender que alguém vai nos ferir. Nós precisamos entender que as pessoas elas vão errar com a gente. Mas nós precisamos entender que nós não servimos aos homens. Nós servimos a Deus. Amém. Amém. Irmãos, quantas coisas nós já passamos aqui ao longo desse tempo enquanto nós estávamos servindo a Deus? Faz uma reflexão rápida. Pensa aí nas dificuldades, nas provações que nós vivemos, que nós enfrentamos. Mas nós nunca podemos deixar de servir. Porque não é o porquê você serve. Tenha sempre no coração, é por quem você serve. E isso é o mais importante. Porque foi isso que Cristo fez. Cristo veio aqui para servir. Nós temos que seguir o exemplo dele. E nós não podemos deixar de servir. Ah, mas eu sou muito ocupado. Ah, eu tenho muita coisa para fazer. Parabéns. Que bom que você é ocupado, que bom que você tem muita coisa para fazer. Mas Deus, ele nunca vai chamar ninguém que não seja ocupado. Deus, ele sempre vai pegar essa sua ocupação e ele sempre vai acrescentar algo a ela. E aquilo que Deus vai colocar sobre você, sobre a sua mão, é muito grande. Porque Deus tem algo grande para fazer em você e através de você. Irmãos, quem é que gosta de mel? Irmãos, olha só. Você já parou para pensar como é que as abelhas produzem o mel? Depois vocês pesquisam na internet o processo todo. Mas um resumo bem rápido. As abelhas elas batem as asas cerca de 11.400 vezes por hora. De 180 a 250 vezes por... 11.400 vezes por minuto. E de 180 a 250 vezes por segundos. E as abelhas elas fazem isso em conjunto, dentro da colmeia, para que através disso elas ventilem e desidratem o néctar. Porque esse processo é o processo que transforma o líquido em mel. Você sabe por que nós temos esse mel maravilhoso que as abelhas produzem?
Porque as abelhas, elas são constantes, as abelhas, elas não param, as abelhas, elas não se distraem, as abelhas não saem da rota, as abelhas, elas cumprem o objetivo dela todos os dias. E o que eu quero dizer com isso? Que se a gente parar, a gente deixa de levar Cristo para as pessoas. Se a gente parar, a gente deixa de expandir o evangelho do reino. Se a gente parar, a gente não vai alcançar o objetivo que Deus determinou e o resultado que Deus colocou para cada um de nós alcançar. Irmãos, Deus ama a vida. E Jesus está voltando, irmãos. E a gente não pode parar de levar Jesus para as pessoas. E eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente não tenha outras paixões. Eu oro para que a gente não substitua na nossa vida aquilo que é mais importante, como Marta, por exemplo, substituiu a presença de Deus por algo diferente. Que a gente continue em nosso coração com a chama acesa por Cristo, em servir a Cristo. Martin Luther King disse assim, irmãos, olha só: todos podem ser grandes, porque todos podem servir. Você não precisa de um diploma universitário para servir. Você não precisa fazer a concordância entre o verbo e o sujeito para servir. Você só precisa de um coração cheio de graça e uma alma gerada pelo amor. Irmão, você sabe como que Deus enxerga o nosso servir? Ele enxerga como uma adoração a Ele. Porque quando eu sirvo a Deus servindo as pessoas, irmãos, de verdade, eu fico imaginando o sorriso no coração de Deus. Porque sabe qual foi uma das últimas mensagens que Cristo nos deixou? Quando Cristo estava lavando o pé dos discípulos, a lição que Ele deixou foi a lição de servir. E é isso que nós temos que fazer: servir as pessoas, lavar o pé dos outros, valorizar os outros, abençoar os outros com que aquilo que Deus chamou a gente para fazer, com aquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas. Cada um de nós tem um talento, cada um de nós tem um chamado, e nós estamos aqui para cumprir esse chamado, para colocar esse talento à disposição de Deus, irmãos. E a gente não pode parar. Sabe por quê? Porque o texto nos disse, a Bíblia nos disse, que nosso serviço não será inútil. Então nós vamos abençoar a vida das pessoas. E ao mesmo tempo nós estamos abençoando a vida das pessoas. Nós estamos abençoando a nós mesmos. E para encerrar, tem um escritor que disse que o segredo do sucesso é a constância do propósito. Ou seja, irmãos, para cada um de nós há um propósito. E se você quer ser bem-sucedido em qualquer área da sua vida, aprenda a ser constante. Porque a nossa constância vai fazer com que a gente chegue no alvo que Deus determinou para cada um de nós. Mas lembre-se, tudo vai começar com Ele, irmãos. Tudo vai começar com a intimidade. Tudo vai começar com a presença. E talvez nessa sua caminhada você tenha deixado a presença de lado, você tenha deixado Ele de lado. Mas essa noite é a noite de você abraçar o Senhor e dizer: Paizão, Papai, Senhor, eu te amo, meu Pai, eu estou aqui. Pedro fez isso, Pedro se afastou um pouquinho, mas depois ele correu de volta. Talvez você precisa ter constância na sua santidade. Talvez você esteja tropeçando em alguma área da sua vida. Mas é simples, chega para Deus, abre seu coração, fala com Ele. Pai, eu preciso da sua ajuda. Pai, eu preciso ser santo. Eu quero ser referência na vida das pessoas. E Deus vai fazer, irmãos. É somente se arrepender e deixar o pecado de lado. Talvez você servia, talvez você era um líder e você deixou esse serviço de lado, você deixou tudo. Talvez você usou tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, todo o seu talento, sua vocação. E de repente você parou e deixou tudo isso. E muitas das vezes você fez isso por causa das pessoas.
Mas chegou a hora, irmãos, de você dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. E essa noite, irmãos, a palavra que Deus está trazendo aos nossos corações é que a partir de hoje, eu declaro em nome de Jesus, que você vai ser constante. Eu declaro que você não vai ficar no alto, você não vai ficar no baixo, você não vai ficar no meio. Você vai ser constante em tudo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba essa palavra que foi ministrada ao coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.